Eles riram quando pedi um aumento depois de trabalhar por muitos anos, mas na manhã seguinte, eles se arrependeram amargamente. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Marquei o horário das 8 com Davi e Kelly sentindo o coração apertado, mas disposta a dizer tudo o que eu guardara por anos. Cheguei cedo, como sempre, tentando encontrar algum conforto nas paredes que até então presenciaram minhas madrugadas de trabalho e meus risos contidos quando acreditava que meu empenho seria reconhecido. Sentei-me na pequena sala de espera com o blazer ainda fresco do ferro de passar. A secretária não sorriu. Parecia antecipar o clima tenso que tomaria conta do escritório naquela manhã. Quando Davi finalmente abriu a porta, fez um gesto quase impaciente para que eu entrasse. Tentei manter as mãos firmes sobre a pasta com meus relatórios de resultados, mas senti os dedos trêmulos. Ele pediu que eu esperasse por Kelly, que ainda organizava uns papéis no corredor. Olhando ao redor, avistei alguns pôsteres motivacionais colados na parede, desses que falam em foco e sucesso. Por um instante, refleti sobre como aquelas palavras não combinavam com a realidade que eu vivia. Eu passara noites inteiras corrigindo planilhas, ajustando relatórios e atendendo clientes irritados, enquanto outros colegas saíam para jantares e eventos cheios de pompa. Eu quis acreditar que o esforço extra me traria algum tipo de visibilidade, mas, conforme o tempo passava, minha esperança ficava cada vez mais frágil. Kelly entrou com seu vestido impecável, equilibrando o celular em uma das mãos e uma xícara de café na outra. Fez um aceno frio, sentando-se ao lado de Davi, que não ocultou a expressão aborrecida. Passei o olhar pelos dois e tentei começar explicando por que eu agendara aquela reunião, mas eles me interromperam antes de eu concluir a primeira frase. Vamos logo ao ponto, Davi disse, encostando-se na cadeira com uma sobrancelha arqueada. Respirei fundo e abri minha pasta, passando os olhos pela sequência de dados que coletei ao longo dos últimos meses. Meu objetivo era mostrar com clareza as metas batidas e as contas salvas por mim. Sempre acreditei em fatos para combater a indiferença, então levei números bem organizados. Kelly folheou aquelas páginas com um ar de tédio, como se eu estivesse repetindo algo que ela já sabia. Davi soltou um suspiro quase teatral, tamborilando os dedos na mesa. Antes que eu terminasse de apresentar os resultados, Kelly me encarou, com um leve sorriso irônico. Queremos entender o que você quer com isso. A aspereza na voz dela me atingiu como um soco no estômago. Gaguejei um pouco, mas retomei o fôlego e fui direta. Eu gostaria de renegociar meu salário. São anos desempenhando funções que vão além do meu cargo. Achei que poderíamos chegar a um consenso justo. A frase soou firme nos meus ouvidos, mas na mesma hora vi Davi desviar o olhar para Kelly, e depois ambos trocarem olhares quase divertidos. Senti o rosto queimar e meu coração parecia tropeçar dentro do peito. Vamos ser realistas, Kelly pronunciou, apoiando a xícara na mesa. Ela repetiu a frase, dessa vez inclinando a cabeça com certo descaso. Você sabe que temos prioridades, não é? Davi completou. Exatamente. Não podemos atender a cada pedido de aumento que aparece. E cá entre nós, não acho que suas atividades extrapolem tanto assim. Virei a folha do relatório, indicando casos concretos em que eu assumira projetos inteiros, alertara sobre prazos urgentes e fora a primeira a atender clientes quando ninguém aparecia. Mas essa tentativa de contra-argumentar não os comoveu. Kelly balançou a cabeça e soltou um riso curto. Pedimos para você ser pontual e eficiente. Você foi, mas isso é esperado de todo funcionário. Não há nada de extraordinário. Fiquei atônita. Esperei, talvez, que Davi sugerisse ao menos uma conversa posterior ou alguma análise mais calma.
Mas ele guardou as folhas na gaveta e, sem nem me encarar, falou: "Lamento, mas não podemos fazer nada neste momento." Observei o quanto aquilo soava definitivo. Minha garganta travou. Eu não sabia se tentava insistir ou se simplesmente aceitava a humilhação. As paredes começaram a ficar apertadas e o ar pareceu pesar nos meus pulmões. Então me levantei devagar, respirei fundo e coloquei a cadeira no lugar. "Agradeço o tempo de vocês", murmurei com a voz trêmula, porém segura. Depois atravessei a porta sem olhar para trás. Andei pelo corredor em passos rápidos. Minha mesa ficava a poucos metros e tive vontade de recolher alguns pertences, mas algo dentro de mim implorou para que eu não prolongasse aquela situação. Passei os olhos pelos colegas, alguns disfarçando a curiosidade, outros fingindo que não notavam minha expressão atordoada. Alcancei o elevador, apertei o botão e vi meu reflexo trêmulo na porta de aço. Eu lembrava que, anos antes, havia sonhado em crescer ali dentro, tornar-me uma peça fundamental na empresa e ser reconhecida por isso. De certo modo, eu realmente me tornara essencial, mas descobri, da pior forma, que ser indispensável não significava ser valorizada. Quando saí do prédio, o vento frio no rosto me fez perceber que eu estava, pela primeira vez, livre daquilo tudo. Senti uma mistura de pânico e alívio. Meu celular vibrou algumas vezes. Reconheci o número do escritório, mas ignorei. Entrei num carro de aplicativo que parou em frente ao prédio e o motorista, Gilberto, notou minha atenção. Ligou o rádio em uma estação de música instrumental, talvez tentando criar um clima mais leve. Agradeci com um sorriso discreto, sem abrir a boca. Assim que cheguei ao meu apartamento, deixei os sapatos no canto da sala e fiquei ali, imóvel, tentando entender o que acontecera. Tive a impressão de que o silêncio ecoava como uma pergunta incômoda. Foi mesmo a decisão certa? Caminhei até a cozinha, peguei um copo de água e, antes de terminar de beber, meu estômago revirou em ansiedade. Lembrei de cada madrugada em que me dediquei a corrigir slides, cada feriado em que interrompi reuniões de família para atender ligações. Tantos momentos roubados do meu descanso. E para quê? Para ouvir risos de escárnio? Para ver meu nome ignorado nas listas de bonificações? As lágrimas chegaram antes que eu pudesse contê-las. Escorriam quentes pelas bochechas enquanto eu relembrava meu esforço constante para agradar chefes, que no fundo me viam como alguém que nunca reclamava de nada. Éramos como engrenagens. Eu me movia para manter tudo rodando, mas se algo falhasse, a culpa certamente recairia sobre mim. Deixei o copo sobre a pia e me sentei ao chão, abraçando os joelhos. A ideia de ficar desempregada me apavorava. Eu jamais me imaginei saindo de um lugar sem ter outra oportunidade em vista. Precisava de um plano, ou ao menos de um ombro, que me deixasse chorar. Lembrei imediatamente de Eliane Daniel, a executiva da maior conta que eu gerenciava. Peguei o telefone e disquei, hesitante, mas impulsionada pela necessidade de ouvir uma voz amiga. Ela atendeu no terceiro toque. "Tudo bem?" perguntou com um tom gentil. Travei. Como contar que eu acabara de deixar o trabalho de anos, sem ter nada definido? Ainda assim, respirei e confessei. "Eliane, eu saí hoje. Não aguentei mais." Houve uma breve pausa e temi que ela me achasse imprudente. No entanto, Eliane soou calma. "Eu já esperava que isso acontecesse. Você sempre carregou aquela empresa nas costas." Eu me desmanchei em choro. Foi um pranto soluçante, de quem engoliu muito silêncio por tempo demais. Eliane me ouviu sem pressa, respeitando o momento. Quando me acalmei, ela falou: "Você sabe que a conta se manteve mais por causa do seu profissionalismo do que pelo nome daquela empresa, não sabe?" Funguei em meio a um leve sorriso. "Agradeço por dizer isso, mas agora não sei o que fazer. Estou perdida." Eliane suspirou. "Se você criar algo seu, conte comigo. Tenho certeza de que muita gente reconhece seu valor. Por enquanto, descanse. Você merece."
Desliguei a ligação e permaneci olhando para o telefone como se ainda pudesse extrair mais conforto. Aquela conversa me acalmou de uma maneira profunda. Eliane sempre fora direta em suas opiniões, e se ela confiava em mim, talvez eu não estivesse tão sozinha assim. Mesmo exausta, senti que uma semente de coragem brotava no peito. Me levantei do chão da cozinha e lavei o rosto, decidida a me permitir algumas horas de repouso. Mas o sono não veio fácil. Cada vez que eu fechava os olhos, recordava situações em que fui tratada como mera ajudante de bastidor. Na manhã seguinte, abri o notebook e comecei a anotar algumas ideias que surgiam na cabeça. Pensei em consultoria, em planejamento de crise, em treinamento de equipes. Lembrei de todos os problemas que eu resolvera sem jamais ter meu nome mencionado. Talvez fosse o momento de oferecer meu trabalho diretamente às empresas, sem intermediários. Esbocei uma proposta, nada muito extenso, apenas tópicos sobre o que eu poderia fazer, baseados na minha experiência real. Ainda me faltava coragem para acreditar que daria certo, mas o calor que sentia no peito me dizia para ao menos tentar. Entre um rascunho e outro, ouvi um toque de mensagem no celular. Era um número desconhecido, mas logo me apresentei e descobri que se tratava de Jonas Veloso, um consultor do Rio Grande do Sul. Tinha recebido meu contato de uma amiga em comum, que dissera que eu era excelente em gestão de crises. Na mensagem, ele dizia: "Soube do seu desligamento. Se precisar de uma parceira para um projeto pontual, estou aberto a conversar." Li aquilo algumas vezes, tentando entender se era brincadeira ou proposta séria. Respondi com cuidado, marcando um café virtual para trocar ideias. No horário combinado, nos falamos por chamada de vídeo. Jonas se apresentou com um sorriso amistoso e me contou que trabalhava há algum tempo ajudando empresas na área de processos e eficiência operacional. Estava com um projeto no setor de logística que precisava de alguém especialista em comunicação interna e gerenciamento de crises, justamente o que eu fazia no meu antigo emprego. "Soube que você é muito boa nisso", comentou com naturalidade, como se fosse óbvio. Senti o coração aquecer de um jeito que há tempos eu não sentia. Ele falava com uma simplicidade que me desarmou. Em poucos minutos, delineamos uma possível parceria. Desliguei a chamada sentindo uma sensação agridoce. Eu estava feliz por ver uma fresta de oportunidade, mas ainda muito machucada pelos acontecimentos recentes. Pouco depois, Eliane me telefonou novamente. Sua voz vinha cercada de entusiasmo contido. "Tenho boas notícias, vou transferir meu contrato para sua futura consultoria, se você aceitar formalizar tudo." Sorri, mesmo sozinha na sala. "Você fala sério?" Ela confirmou. "É claro, você já fazia o trabalho pesado. Só estamos trocando o nome que vai assinar a papelada." Agradeci com a voz embargada, contendo as lágrimas que teimavam em reaparecer. Em seguida, mergulhei no rascunho que redigi na noite anterior, transformando-o em algo mais estruturado. No fundo, ainda sentia medo de ser apenas um impulso, mas as palavras de Eliane eram um bálsamo. Enquanto isso, colegas antigos mandavam mensagens curtas. Uns perguntavam por que eu fora embora sem aviso. Outros, que se diziam amigos, faziam comentários vazios, sem demonstrar verdadeira preocupação. Davi e Kelly não me procuraram diretamente, mas recebi um e-mail padrão do RH afirmando que a empresa lamentava minha saída repentina. Não tive ânimo para responder. A ferida ainda latejava. Preferi focar na pequena semente de esperança que brotava com Eliane e Jonas. Alguns dias depois, finalizei um modesto documento apresentando os serviços da minha futura consultoria. Mandei para Eliane por e-mail, com certo receio de ser imatura demais, mas ela me retornou cheia de elogios e já sugerindo alinharmos valores e cronogramas. Isso me emocionou de um jeito que quase me fez chorar de novo. Parecia que pela primeira vez alguém lia meus projetos com interesse genuíno. Era como renascer. Pensei em quantas noites passei em claro para escrever relatórios que foram deixados de lado no escritório antigo.
Agora, cada linha que eu digitava era vista e apreciada. Esse sentimento de ser, finalmente notada, devolveu meu sorriso que há tanto tempo desaparecera. Por volta das 8h30 da noite, Jonas me mandou outra mensagem dizendo que estava impressionado com a profundidade do meu esboço de planejamento de crises. Você parece entender não só de números, mas também de gente. Isso é raro, digitou. Li e reli aquelas palavras, sentindo os olhos lacrimejarem. Agradeci sinceramente. Ele perguntou como eu estava emocionalmente. Respondi, sem floreios, que os últimos dias tinham sido pesados. Jonas então sugeriu: vamos combinar uma conversa sem temas de trabalho? Talvez um jantar quando eu estiver em sua cidade. Precisamos também cuidar de nós mesmos. Concordei, um tanto surpresa, mas, lá no fundo, percebi que um convite simples como esse me fazia bem. Não recordava a última vez que alguém me chamara para algo que não envolvesse relatórios ou prazos. Fui dormir abraçando meu travesseiro, com o cansaço me vencendo aos poucos. Quando fechei os olhos, não me vi mais atada àquela antiga cadeira de escritório. Imaginei um lugar amplo, iluminado, onde eu pudesse apoiar outras pessoas que estivessem cansadas de chefes e ambientes tóxicos. Não era um sonho extravagante, era um desejo de ver meu esforço genuíno ser reconhecido e, ao mesmo tempo, fazer a diferença de forma verdadeira. No íntimo, eu só queria minha dignidade de volta. Nessa noite, dormi um sono profundo, sem acordar assustada. Acordei no dia seguinte com a alma um pouco mais leve. Abri a janela da sala e senti o sol tocar meu rosto, como se me dissesse que havia, sim, vida, após aquela porta que fechei. Procurei meu velho crachá na bolsa, observando a foto sorridente de uma época em que eu ainda acreditava que aquele emprego mudaria minha vida para melhor. Passei o dedo pelo plástico, com um misto de tristeza e resolução. Depois, rasguei-o ao meio e joguei no lixo, sentindo uma pontada de dor que logo se transformou em alívio. Aquele símbolo de um ciclo desgastado não me definia mais. Voltei ao computador e revisei, pela última vez, o documento de proposta formal para Eliane. Enviei anexado com um e-mail contendo algumas ideias adicionais. Olhei o relógio, marcando exatamente 9 da manhã. Virei a xícara de café, sentindo um arrepio de empolgação correr pelo corpo. Podia estar temendo o futuro, mas meu coração batia no ritmo de uma esperança que eu não sentia havia anos. Eu não teria nenhum aplauso automático, mas sabia que se alguém batesse palmas, seria com sinceridade. E isso valia cada gota de coragem que me restava. Assim se encerrava um capítulo decisivo da minha história, tão cheio de lágrimas quanto de descobertas. Se parte de mim chorava pelo tempo desperdiçado tentando provar meu valor, outra parte finalmente respirava sem aquela pressão constante. Eu entendia que não precisava mais me curvar às regras que me sufocaram. E enquanto aspirava a brisa da manhã, me permiti sorrir sem medo, certa de que era apenas o começo de algo maior, algo que até então eu julgava impossível. Aquela versão de mim, que aceitava risadas sarcásticas e descaso, ficara para trás. Agora, mesmo trêmula e com o coração em disparada, eu me sentia viva como nunca. No instante em que apertei enviar e vi meu documento de proposta seguindo para a caixa de entrada de Eliane, senti uma espécie de vertigem. Havia adrenalina na ideia de encarar o mundo sozinha, mas também um medo que latejava sempre que eu pensava no quanto eu dependia, até dias atrás, de um contra-cheque fixo. Tentei me acalmar, lembrando das palavras de Eliane e do convite de Jonas. Ele queria conhecer minhas ideias mais a fundo e, quem sabe, compartilhar as próprias experiências em consultoria. Naquela mesma tarde, ele sugeriu uma conversa por videochamada, para podermos alinhar um projeto conjunto que surgira em sua cidade. Topei, ansiosa para saber como me sairia nessa nova fase. Quando a ligação começou, me surpreendi de novo com a leveza dele. Jonas era mais do que um consultor frio e racional. Tinha um calor nas palavras que me deixava à vontade. Ele explicou que uma transportadora do Sul
passava por graves problemas de comunicação interna, o que resultava em erros e atrasos constantes. Achava que eu poderia ajudá-lo a diagnosticar o cenário e propor soluções. Enquanto ele falava, percebi que, em outros tempos, eu me sentiria insegura, pois estava acostumada a ter Davi ou Kelly por perto, mesmo que me ignorassem. Mas agora eu não precisava de aprovação de ninguém além de mim mesma. E conforme Jonas detalhava a crise, fui anotando tudo, intervindo com perguntas e sugestões, sem medo de dar palpite. Em determinado momento, ele riu ao ver que eu tinha enchido uma página de anotações. "Você é intensa", comentou com um sorriso nos olhos. Tive vontade de rir também, pois muitos me chamavam de perfeccionista, mas sempre naquela conotação negativa de "pega demais no pé". Eu devolvi o sorriso, explicando que gostava de ir a fundo nas questões para entender onde as pessoas se perdiam. Ele gostou da abordagem. Acabamos decidindo que eu viajaria até Porto Alegre em 2 semanas para uma imersão no projeto. Senti um frio gostoso na barriga por me imaginar pegando um avião para trabalhar por conta própria, sem patrões interferindo. Após a chamada, precisei respirar fundo e lutar contra aquele resquício de insegurança que às vezes me assombrava. Lembrei de como, quando eu trabalhava até tarde, Davi frequentemente aparecia pela sala em tom debochado, sugerindo que talvez meu ritmo fosse lento. Disse uma vez que, se eu fosse tão eficiente quanto achava, não precisaria virar madrugadas. Parecia me culpar pelas próprias pendências que ele me empurrava. Lembrei também de Kelly, soltando comentários sarcásticos sobre minhas expectativas, como se eu não passasse de uma ingênua esperando palmas. Essas recordações ainda doíam, mas já não me paralisavam. Eram fragmentos de um passado que começava a perder força dentro de mim. 3 dias depois, recebi a resposta oficial de Eliane. Ela aprovara minha proposta e queria que eu iniciasse o trabalho de consultoria na conta dela o quanto antes. Aquilo significava fluxo financeiro, além de uma validação real. Ela ainda mencionou que, caso tudo fluísse bem, me apresentaria a outros contatos. A empolgação me fez chorar de leve, mas era um choro quase doce, de quem percebe que, apesar de toda a dor, existem pessoas dispostas a valorizar esforços verdadeiros. Tomei a liberdade de ligar para ela, agradecendo pessoalmente. Eliane me interrompeu com uma risada afetuosa, dizendo que eu não precisava agradecer tanto, pois tudo aquilo era fruto do meu talento. Senti um nó na garganta e soltei um "obrigada" baixinho, tentando não soluçar. No fim daquela semana, notei uma sequência de chamadas perdidas vindas de números que eu reconheci. O ramal do escritório antigo e também o celular de Bruna, a analista que eu havia treinado. Fiquei olhando a tela sem saber se deveria retornar. Deixei a decisão para depois, mas à noite, sozinha na sala, resolvi ligar de volta para a Bruna. Ela atendeu meio sem jeito, perguntando se eu tinha 1 minuto para conversar. Disse que sim, embora não soubesse o que esperar. Então ela confessou que se sentia culpada por ter recebido mais que eu e que nas últimas semanas percebera como a empresa se desestabilizara depois da minha saída. Fiquei em silêncio, escutando cada palavra. Ela afirmou que Davi e Kelly procuravam culpados para o caos, e havia boatos de que o maior cliente, justamente aquele ligado a Eliane, migrara para mim. Bruna mencionou que começara a temer pelo próprio cargo, pois tinha sido lançada num mar de atribuições sem qualquer apoio. Achei a voz de Bruna cansada, quase chorosa. Ela me disse que se arrependera de não ter me apoiado antes e que agora entendia melhor o que eu passara. Confessei que essa conversa me doía, mas eu não nutria rancor. Só me sentia triste por ver quanta injustiça ainda corria solta por lá. Agradeci a sinceridade, mas deixei claro que eu não pretendia voltar. Ela suspirou, murmurando um "eu te entendo", e desligamos sem grande perspectiva de próximos passos. Mesmo assim, percebi que eu não era a única a sofrer naquele ambiente. No dia seguinte,
Jonas me surpreendeu ao avisar que estava em minha cidade para uma reunião emergencial e perguntou se eu tinha tempo para jantar. Hesitei, pois a ideia de encontrá-lo pessoalmente me deixava estranhamente nervosa, mas aceitei. Marcamos num restaurante discreto, sem pompa, e quando cheguei, ele já estava sentado perto da janela, folheando o cardápio com uma calma que beirava a serenidade. Cumprimentei-o, tentando disfarçar as borboletas no estômago. Ele sorriu e levantou a cadeira para mim, um gesto simples, mas que me derreteu por dentro. Conversamos sobre o projeto na transportadora, mas logo o assunto se desviou para coisas mais pessoais. Ele perguntou de onde vinha minha força para lidar com tantas adversidades. Fiquei um instante em silêncio, lembrando de como eu chorara na cozinha dias atrás, sentindo-me sozinha e perdida. Contei brevemente sobre a reunião com Davi e Kelly, dos risos que eles soltaram quando pedi um reajuste. Jonas me olhou com um semblante triste, como se tentasse imaginar a cena. Então, quase sem perceber, meus olhos se encheram d'água. Desviei o rosto, envergonhada, mas ele tocou levemente minha mão e disse que eu não precisava ser forte o tempo todo. É injusto cobrar isso de si mesma, comentou. Aquela frase me pegou de surpresa, pois eu vinha me cobrando há anos. Suspirei, tentando reprimir o soluço que vinha junto. Ele mudou de assunto, respeitando o meu momento, e demos continuidade ao jantar. Quando saímos, já perto das 11, ele me acompanhou até o carro que eu chamara, e ficamos parados, sem saber direito como nos despedir. Ele se aproximou, me deu um abraço demorado e sussurrou que estava feliz em me ver e que acreditava muito no meu potencial. Agradeci com a voz presa e entrei no carro, sentindo um calor gostoso no peito. Durante o caminho de volta, fiquei repassando cada detalhe do encontro. Há muito eu não tinha a sensação de ser tratada com tanta atenção, e de repente minha mente vagou para o antigo escritório, lembrando quantas vezes fui ignorada, como se minha existência fosse apenas uma engrenagem invisível. Foi um contraste doloroso, mas também revelador. No início da semana seguinte, recebi uma notícia inesperada. Uma multinacional chamada H&M, Corretora e Participações, andava interessada em comprar o escritório onde eu trabalhara. A informação veio de um velho amigo que ainda atuava no setor financeiro, e ele me contou que o nome de Davi e Kelly surgira em discussões pouco favoráveis, pois a empresa deles parecia instável sem meus serviços. Não pude evitar um misto de espanto e alívio. Espanto por imaginar a dimensão de uma aquisição dessas. Alívio por perceber que, de certo modo, a ausência das minhas contribuições deixava um buraco que agora expunha as fraquezas de quem me destratara. Passaram-se mais alguns dias e a campainha do meu apartamento soou bem cedo. Abri a porta de camisola, o cabelo num coque mal feito, e ali estava Davi, trajando um terno que parecia grande demais, como se ele tivesse emagrecido. "Você poderia me receber por uns minutos?" perguntou num tom sem a velha arrogância. Hesitei, mas dei espaço para que ele entrasse. Meu coração disparou. Ele caminhou até o meio da sala, olhando ao redor com um ar de quem não sabia como iniciar o assunto. "A empresa foi colocada à venda. A H&M quer fechar negócio, mas eles têm dúvidas porque muitas contas migraram para você. Precisamos da sua ajuda." Senti um arrepio na espinha. Ele estava admitindo, ainda que nas entrelinhas, que eu era essencial para viabilizar a compra. "Por que eu ajudaria você?" perguntei, tentando não soar agressiva, mas incapaz de esconder a mágoa que latejava. Ele desviou o olhar, respirou fundo e murmurou algo sobre pontes queimadas e sentar para conversar como adultos. Falou ainda que Kelly estava desesperada, pois a H&M exigia uma consultoria externa para endireitar os processos antes de fechar qualquer contrato. "Eles querem você especificamente porque ouviram falar que era a verdadeira responsável pelo bom funcionamento da área de crises. Me pediram para vir aqui ver se há alguma chance."
Enquanto o ouvia, lembrei do dia em que subi para a reunião pedindo um reajuste, crente de que ao menos me escutariam. Eles me humilharam. Agora ali estava Davi, trêmulo, implorando por um aceno de cooperação. Senti lágrimas formigarem nos olhos, não de tristeza, mas de indignação. Vocês riram de mim, lembra? Soltei com a voz falha. Ele fechou os olhos e confirmou com um leve menear de cabeça, sem se justificar. Nos minutos seguintes, expliquei que eu não confiava mais neles, mas se a H&M quisesse me contratar de forma independente, eu poderia avaliar. Não farei nada em nome de vocês. Se tiver que acertar algo, será direto com a multinacional. Entendeu? Ele ficou calado, digerindo minhas palavras. Por fim, assentiu, dizendo que passaria meu posicionamento adiante. Quando ele saiu, tive vontade de sentar no chão e chorar, relembrando cada instante em que fui invisibilizada. Porém, em vez disso, respirei fundo e peguei o celular, ligando para Jonas. Contei o ocorrido e ele disse que eu estava agindo certo ao impor limites. Se eles precisam de você, vão ter de lidar com o peso das escolhas que fizeram, comentou com calma. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente segura sobre como conduzir aquela questão. 2 dias depois, a H&M me mandou um e-mail formal, convidando-me para uma conversa confidencial. Aceitei e participei de uma videoconferência com 3 diretores. Eles deixaram claro que não confiavam na atual liderança do escritório e que haviam recebido relatos sobre meu papel crucial. Queriam que eu analisasse os processos e fornecesse um plano de reestruturação antes de concluir a aquisição. Li o documento anexo com as cláusulas. Em resumo, eu teria carta branca para revisar funções, propor alterações salariais e implementar novas rotinas. Surreal. Lembrei das madrugadas em claro, quando eu me perguntava se algum dia teriam a decência de me promover. Agora eu estava prestes a me tornar a consultora externa que definiria o futuro de todos, inclusive de Davi e Kelly. Assinei digitalmente o contrato e enviei de volta. A proposta financeira era irrecusável. Eliane me parabenizou entusiasmada e Jonas me deu os parabéns com a voz calma de quem entende o tamanho do salto que eu estava dando. Poucos dias depois, fui até a sede da H&M, onde me receberam com cordialidade. Mostraram dados internos do escritório antigo. Havia uma desordem completa, funcionárias sobrecarregadas, prazos estourados e conflitos de gestão. Nada que eu não conhecesse intimamente. Eles me informaram que, caso o meu relatório apontasse para a inviabilidade de manter Davi e Kelly nos cargos, a H&M não hesitaria em removê-los. Comecei a trabalhar nesse diagnóstico, revisitando arquivos, relembrando procedimentos, entrevistando antigos colegas que agora tinham medo de falar. Alguns relataram abusos piores do que eu supusera. Bruna me contou, entre lágrimas, que Davi a pressionara a mentir sobre relatórios para encobrir erros de Kelly. Muitos estavam doentes, cheios de ansiedade e, para mim, foi terrível ver até onde a toxicidade chegara. Redigi um documento transparente, sem exageros ou omissões, mas bem fundamentado. Ao final, concluí que não havia nenhuma base para manter Davi ou Kelly em posições de liderança. Quando a H&M leu meu relatório, pediu que eu participasse de uma reunião final com todos eles presentes. Entrei na sala e encontrei Davi e Kelly sentados, pálidos, enquanto os diretores da H&M organizavam papéis. O rosto de Kelly tremia levemente, sem a altivez de antes. Davi mantinha os olhos cravados na mesa, incapaz de me encarar. O diretor principal anunciou que, conforme minha análise, a gestão atual não só falhara em reconhecer talentos, mas também contribuíra para perdas significativas. Davi e Kelly estão oficialmente afastados, declarou com frieza. Nenhum dos dois protestou. Pareciam abatidos, tragados por um silêncio de derrota. Fiquei em pé, observando tudo,
sem conseguir esboçar vitória. Por mais que eles tenham sido cruéis comigo, era doloroso ver como chegar a esse ponto. Kelly levantou-se e saiu sem olhar para trás. Davi, por sua vez, me lançou um olhar vazio. Deixei-o ir. Minha relação com aqueles dois se transformara num caco de lembranças quebradas. Eu agora tinha a missão de reorganizar a estrutura, ajustar salários, rever processos e devolver alguma dignidade a quem ficara. Passei as semanas seguintes nessa tarefa, ouvindo cada funcionário e propondo mudanças que podiam aliviar a sobrecarga. Não foi fácil, mas, a cada avanço, as pessoas demonstravam um alívio que me comovia. Às vezes eu via as lágrimas delas quando percebiam que finalmente haveria justiça. No fim do processo, a empresa foi formalmente adquirida e meu contrato como consultora principal foi renovado por mais um período. A última notícia que ouvi sobre Davi e Kelly foi que tinham tentado procurar empregos em outros lugares, mas rumores de suas condutas se espalharam. Alguns contatos falaram sobre eles acabando em tarefas menores, sem prestígio, longe de qualquer posição de poder. Soube que passaram a culpar um ao outro pelo fracasso. Não me alegrei nem me entristeci. A vida apenas seguiu. Numa manhã ensolarada, recebi uma mensagem de Jonas. Ele dizia que sentia minha falta e me perguntava se eu ainda pretendia ir a Porto Alegre. Liguei para ele, contando que minha agenda estava quase livre, pois completara a implantação das novas diretrizes. Ele sugeriu que eu pegasse o primeiro voo e fosse conhecer o projeto da transportadora com calma. Senti o coração palpitar de alegria, porque além do trabalho, eu ansiava por vê-lo outra vez. Reservei a passagem e arrumei minha mala com pressa, sem conseguir parar de sorrir. Entendi que naquela virada inesperada havia espaço para novos começos, para reencontros e talvez para um futuro em que eu não carregasse sozinha o fardo das crises. Fechei a porta do meu apartamento respirando fundo. Pensei em como tudo mudara desde o instante em que ouvi, pela última vez, a frase "Vamos ser realistas". Hoje, meu realismo me levava a voar, e eu estava disposta a aproveitar cada segundo desse voo. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.